Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. E aqui a gente usa o pronome neutro porque este é o Papo de Equidade, um podcast do PET Saúde Equidade. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e trabalhadores, trabalhadoras da saúde. Minhas convidadas, duas enfermeiras, a Maria Carla Pinho, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, e a Carolina Santana Siqueira, que foi coordenadora do CAPS no município de Biporã, região metropolitana de Londrina, mestre em enfermagem, doutoranda em enfermagem, sempre na área de saúde mental. Sim. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite. E vamos lá conversar sobre saúde mental dos trabalhadores dos serviços de saúde. Como provocação, um dado que foi divulgado pelo Ministério da Previdência Social, que coloca que no ano de 2024 houve o maior número de afastamento do trabalho por ansiedade e depressão. São 472.328 afastamentos, um aumento de 68% em relação a 2023, que registrou 283.471 afastamentos. Estamos em sofrimento psíquico, é isso? Exatamente. A gente poderia dizer, né, Reinaldo, que o Brasil hoje ele se encontra numa crise em saúde mental, que todos estão passando por algum tipo de sofrimento mental. E diante de todo esse cenário que a gente se encontra, né, que se a gente for olhar esses números que você trouxe, quando a gente vê em números parece que não é pequeno, né? 417, é pouco, mas é quase 500 mil da população brasileira que apresenta algum tipo de sofrimento mental. Diante disso, a saúde mental agora ela se torna, a partir de maio de 2025, que é um grande ganho para nós profissionais da saúde mental, obrigação para as empresas. As empresas vão precisar passar a olhar os colaboradores, a sua equipe e tornar visível aquilo que era invisível. Porque o sofrimento mental, ele não é palpável, então a gente não vê, a gente não consegue tocar nele, né? E a gente passa muitas vezes desapercebido, por conta até do estigma que a saúde mental carrega, né? Nós carregamos um estigma que ainda não foi quebrado, que é o estigma do preconceito. Quando alguém chega para nós e diz assim, tô triste, tem algo que me causa uma tristeza muito profunda e eu acho que eu estou com depressão, primeira coisa que a gente ouve? Isso é frescura. Para com isso. Vai fazer uma atividade física, vai fazer qualquer outra coisa. A gente não dá importância para essa tristeza. Não damos, a pandemia tornou isso um pouco mais visível. Sim. Essa coisa do sofrimento psíquico, a depressão, né? Que apesar de não ser palpável, é mais concreto, é associado à frescura, né? Isso tem a ver com a cultura do trabalho, porque nós temos que ser produtivos o tempo todo? Com certeza, e a gente teve essa visão ainda mais com a pandemia, né? Porque com a pandemia, os profissionais de saúde, eles estiveram na linha de frente, eles estiveram na linha de frente do medo, eles tiveram que lidar com o medo e saber como que eles iam depois voltar para suas casas, como que eles iam voltar para a sua vida. E isso causou um aumento maior ainda desses números que está sendo apresentado hoje para nós. Esse número, é bom a gente ressaltar, 472.328 afastamentos, se refere ao universo de todos os trabalhadores brasileiros. Não são números específicos dos profissionais da saúde, que estão englobados nesse número. Mas isso é revelador, né? A pandemia, se a gente pega o primeiro ano da pandemia, 2020, foram 91.607 afastamentos. Ou seja, nós temos em 2024 quase 500 mil, temos algumas centenas aí de aumento de lá para cá, né? Ou seja, nós estamos falando de 4 anos. Maria Carla, sim. As causas que levam a esse sofrimento psíquico, quais são os elementos que a gente poderia refletir acerca deles? Então, a gente tem que pensar muito no contexto em que a pessoa está. A gente está
pensando agora na questão do trabalhador, porque a saúde mental, de uma maneira ou outra, ela estava presente na nossa vida. Com a pandemia, ela ressurgiu, mas com foco no trabalhador, porque a gente não olhava para o trabalhador. O trabalhador era simplesmente aquela pessoa que estava ali para o cuidado. Quando a gente vivenciou essa época da pandemia, da Covid-19, os trabalhadores adoeceram de uma forma muito perceptível. E isso fez com que a gente que fosse obrigado a ter um olhar macro para esse profissional que está na linha de frente, que atende, que ele é um trabalhador, mas ele é uma pessoa, ele tem uma família, ele tem seus medos, ele tem todas as suas questões que envolvem a sua vida. E isso não era considerado. E pensar que na pandemia, na linha de frente, os trabalhadores de saúde fazendo aquele trabalho de salvar a vida, ainda tinha gente fazendo carreata na porta dos hospitais. Exatamente. É de uma violência sem tamanho. E acho que se a gente pensar nisso que a Maria Carla trouxe, né, nós trabalhadores de saúde fomos preparados para cuidar. Mas em momento algum a gente foi cuidado na pandemia, né? Quem cuida do cuidador? E quem cuida do cuidador, é exatamente essa frase. E o que aconteceu com esses trabalhadores? Foram pessoas que foram mesmo de corpo e alma para cuidar daquelas pessoas, fazendo uma carga de trabalho excessiva. Se eles faziam 6 horas, eles passaram a fazer 12 horas. Tinha trabalhadores que, se a gente conversar hoje, dormia no hospital 2 dias porque faltava pessoas para trabalhar e ele não queria abandonar ali de frente, né? Se a gente pensar também em outros gatilhos que teve na pandemia para esse trabalhador, a gente tem a questão do assédio, o quanto que esse profissional ele foi cobrado, o quanto que ele foi exigido, todas as energias dele, tanto física quanto mental e até espiritual dele ali, para a entrega do dia a dia ali, né? Porque a gente via pronto-socorros lotados, né? Então eram esses profissionais que estavam ali e daí eles deixavam de fazer esse cuidado que a Maria Carla colocou, né? E outra coisa que eu vejo diante do que a Carolina está falando, que eles ficavam no local de trabalho o tempo inteiro sendo cobrados e eles não voltavam para casa pelo medo também de contaminar. O que eu vou levar para minha família? Exatamente. Então tinha essa questão ainda de eu tô aqui, eu cuido das pessoas e o que eu vou levar para minha casa se eu for para lá? Então a gente viu muitos profissionais se afastando desse convívio familiar com medo de levar para a sua família algum tipo de adoecimento. Aprofundava ainda mais os problemas. Sim, o sofrimento pelo isolamento, né? Porque eles fizeram um isolamento social muito grande. Não quero conviver com os meus avós, por exemplo, com medo de transmitir o vírus, porque a gente não sabia, era uma doença desconhecida, que a gente não sabia até que ponto que a gente estava transmitindo ela, né? Então, esse isolamento acarretou ainda mais para a gente crescer esses números, né, Rinaldo? Se a gente parar para ver. Nesses números, você tem uma divisão por tipo de sofrimento, sim. né? A gente tem uma divisão que, desses números, desse valor que você trouxe para a gente, 141.414 é por afastamento por ansiedade. 113.604 por depressão, 52.627 por depressão recorrente e 20.873 reação ao estresse. Então, assim, são números muito significativos que a gente vê que é reflexo de uma sobrecarga de trabalho muito grande do meio que ele está inserido e que está desenvolvendo isso. Porque a gente é fruto do meio. Sim. Se o meio não proporciona algo agradável, não que a gente está dizendo que tem que ter flores o tempo inteiro, mas que ele coloque para a gente um meio mais receptivo, acolhedor, que a gente tenha alguém que olhe para a gente como ser humano. A gente cuida, mas a gente também precisa ser cuidado. E sem dizer que naquele período, né, da pandemia, a gente pega ali 2020, que foi o ano mais crítico, depois 2021, os trabalhadores e trabalhadoras sofriam um assédio, uma violência por parte de negacionistas que diziam que o vírus não existia, que corpos estavam sendo substituídos, né, do enterro, enfim, para inflar os números e atacar aquele governo de plantão naquele momento.
essa violência gera um sofrimento muito grande. Muito, com certeza. Com certeza, porque são os medos, são as angústias, né? E tanto é que a gente viu que, além do sofrimento mental, quantos profissionais adoeceram gravemente a ponto até da gente aumentar os nossos índices de suicídio, né? Muito grave, né? E se a gente pensa nessa perspectiva, na escalada do sofrimento psíquico, o suicídio seria o ápice, né? Exatamente. A rede pública, a rede de saúde, está preparada para lidar com a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora? Vou deixar para Carol. Teoricamente, todos os estados deveriam estar, legalmente, né? Sim. Legalmente, um regulatório perfeito. Se eu sempre brinco, se a gente pegar na teoria, a política de saúde mental é perfeita, né? Mas a gente sabe que alguns lugares ainda encontram muitas dificuldades para implantar essa política de saúde mental. E quando a gente fala em cuidado de saúde mental, é um serviço muito caro. Né? O especialista em saúde mental é um profissional muito caro. Então, por isso que a gente precisa desse engajamento político para que essa rede de saúde mental seja implantada da melhor maneira. Porque esses profissionais, essa população que está adoecendo por questões de saúde mental, a porta de entrada dela é o território, é onde ela está inserida, que é a unidade básica de saúde através da estratégia saúde da família. Então, é lá que vai ser a porta de entrada. Então, eu preciso que esses profissionais que estão nessa UBS, nessa unidade básica de saúde, eles estejam preparados para receber essa população. Em que sentido estar preparado? No sentido de acolher, de fazer uma escuta ativa, de eu parar e ouvir a demanda daquele cidadão, porque o cidadão que está em sofrimento mental, ele demanda que a gente tenha um cuidado, uma escuta mais lapidada, que a gente tenha um olhar diferenciado, porque não é simplesmente eu aferir uma pressão e dispensá-lo, é eu escutar o que está acontecendo na cabeça dele, o que está acontecendo dentro da casa ou no próprio trabalho dele. Então, a gente precisa ter essa rede fortalecida. A política, ela traz uma rede muito estruturada, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS, que ela nos dá todo o direcionamento para onde encaminhar esse sofrimento mental. Então, sendo a porta de entrada as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, a gente vai ter os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, a gente vai ter os ambulatórios de saúde mental, as unidades de acolhimento de saúde mental, a gente tem a UPA para os casos de urgência, né? Porque a gente também não pode dizer que a gente pode pegar um sofrimento mais intenso e que a gente precisa de um serviço de urgência, emergência. A gente tem o SAMU e tem uma parte da nossa rede que é muito importante, que são os serviços intersetoriais. A gente não consegue trabalhar a saúde mental só a saúde. A gente precisa da educação com a gente precisa do serviço social, a gente precisa O atendimento é integral. Ele é integral, eu não consigo fatiar o ser humano. Carolina, você chama atenção para uma informação muito interessante, que é um serviço caro. Né? E a gente também está falando na oferta, muitas vezes, de procura e demanda, a partir da formação. Né? Maria Carla, a formação de profissionais que atuem neste segmento de saúde mental. O que você fala sobre isso? A universidade está dando conta de fazer esse papel na formação? A universidade tenta. A gente tem alguns caminhos para seguir, mas não dá para falar que é uma formação completa e com uma visão de especialista. A gente dá alguma pista, algum caminho e depois cabe ao profissional especializar-se para aquela área. Até porque a formação acadêmica na graduação é generalista. Exatamente. Então, mas a gente tem na graduação algumas oportunidades, mas a gente não pode dizer que que todos sairão com esse olhar, porque tem questões também pessoais, tem pessoas que não querem saber disso, né, que não gostam desses temas.
e que tem uma visão muito hospitalocêntrica, médico-centrada. E financeira. Né? É uma questão financeira, claro. Ganhar dinheiro. Exato. Então, a gente precisa, enquanto educador, professor, trazer esses estímulos, né? Motivar os alunos, os estudantes, para esse novo olhar, para esse olhar ampliado, para esse olhar da integralidade, para entender que a gente tem que ver a pessoa onde ela vive, onde ela mora, do que ela se alimenta, do que ela adoece, né? Então, isso é importante. A gente precisa oferecer uma formação, fazer essa integração do ensino com o serviço, com a comunidade, porque isso é que vai ampliar o olhar daquele profissional que está chegando no mercado. E aí que entra o PET. O PET Saúde e Equidade. Muito bem, o PET Saúde e Equidade, né, na sua 11ª edição, tornou-se Equidade. Então, a gente tem vários eixos que são trabalhados e um dos eixos é a valorização do trabalhador. Então, é da trabalhadora e do trabalhador do Sistema Único de Saúde. Então, é um programa que a gente vê que ele olhou para o trabalhador. Geralmente a gente faz dentro das universidades, em outras instituições, programas, projetos oferecidos para os alunos, que são futuros trabalhadores do SUS, mas voltado para a comunidade. E dessa vez a gente está tentando fazer uma inversão, a gente precisa olhar para os trabalhadores. Então o PET ele veio com essa missão de olhar para os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde, né? Então a gente o PET ele chega com essa missão, com essa visão de ter esse olhar direcionado. E como eu vou fazer isso, né? Contextualizando um pouco as informações do PET, ele é desenvolvido pela Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos 3 eixos, como a Maria Carla apontou, e 4 grupos de aprendizagem tutorial. No total, somos em 50 estudantes, professores e profissionais da saúde, da rede pública de saúde do município de Londrina, distribuídos nesses 4 GATs que têm ações diferentes. Vi que você trouxe alguns materiais aqui na perspectiva do cuidar do cuidador, cuidando de quem cuida da gente, né? Isso. São as PICs? São as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde. Foi como a Carolina falou, né? A gente tem que ter esse olhar para a pessoa, né? Cuidar de quem cuida. Mas a gente sabe que esse tema saúde mental, ele demanda muita delicadeza para o seu trato, para o seu trabalho, para atingir essas pessoas. As pessoas, elas podem muitas vezes estar em sofrimento, mas não admite, ou acha que é algo que vai passar, ou que ela consegue sozinha de alguma forma resolver. Então, para o trabalhador, a gente teria que ter uma estratégia de chegar nessa pessoa. Então, como eu vou cuidar do trabalhador? O PET, ele traz essa possibilidade. Então, um dos objetivos do eixo 2, que é a valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS, é promover o cuidado em saúde mental. Então, as práticas integrativas, elas foram um meio, né, de olhar para esse trabalhador. Então, nós vamos até as unidades de saúde, até onde esse trabalhador está, oferecendo as práticas integrativas, como, por exemplo, um escalda-pés, como, por exemplo, uma trouxinha aromática, a gente oferece a auriculoterapia, e isso é o momento em que a gente tem esse contato com o trabalhador. E ali, nesse momento de relaxamento, nesse momento de conversa, nesse momento mais íntimo, é o momento em que nós, enquanto profissionais que atuamos no PET, podemos encontrar uma abertura para aí chegar em algo macro, pensando na saúde mental. A auriculoterapia? A auriculoterapia, ela é uma terapia reflexa. Então, a gente proporciona, através, né, da punção, do estímulo de alguns pontos na orelha,
alívios em determinadas partes do corpo. Então a gente tem pontos para ansiedade, pontos para alívio da dor, pontos de relaxamento muscular. Então a gente é capaz de proporcionar uma melhora no estado da pessoa por meio dessas práticas. Muito interessante isso, porque numa das práticas que nós tivemos do PET, a Maria Carla e o grupo aplicou essa técnica, o escaldapés e a auriculoterapia dos professores para nós que também somos estamos trabalhadores. Isso. E aqui eu trago os óleos essenciais, porque a gente trabalha com aromaterapia. E geralmente, e aqui também no escaldapés, esse aroma, ele, dependendo do óleo que a gente utiliza, ele ajuda no relaxamento, nesse descanso, nessa questão de diminuir mesmo o estresse. Então é um momento de autocuidado, tanto que a gente oferece para o trabalhador, fala, olha, que tal um escaldapés, né? Para você se sentir cuidado. É hora de você cuidar de você, né? Por que a gente tem dificuldade para cuidar de nós mesmos? Quando a gente pensa nessa, entra a questão da estética, né? Que é cabelo, pintura, maquiagem, coisas do gênero. Por que a gente tem dificuldade de se cuidar nessa perspectiva? Tem várias questões, né? Tem o preconceito, às vezes a falta de não acreditar que essas práticas integrativas possam fazer alguma diferença. Muitas vezes porque a gente está no local de trabalho e o trabalhador, a gente está oferecendo para ele uma hora de cuidado, um momento de cuidado, mas ele não pode parar para receber o cuidado. Ele está lá no transtorno do atendimento, da unidade, no dia a dia, na correria, e ele fala, não, eu gostaria muito, mas eu não posso parar agora. Então a gente, enquanto PET, enquanto que possa oferecer isso para ele, a gente tem que fazer algumas adequações para que de alguma forma a gente consiga encontrar esse trabalhador, né? E as práticas integrativas, elas estão incorporadas ao SUS. Sim. Mas eu acho que ainda o trabalhador também tem a questão da fraqueza, né? De que ele tem que dar conta de tudo. Então eu não tenho que ter tempo para cuidar de mim. Eu tenho que ter tempo para cuidar de tudo que eu tenho que cumprir. Se eu tenho que cumprir essa jornada, se eu tenho essa meta para cumprir, se eu tenho essa meta para atingir, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Então ele acaba não parando, ele não consegue enxergar isso, do quão é importante que para ele dar conta dele realizar os seus sonhos, dele atingir as suas metas de vida, ele precisa cuidar dele. E é isso que hoje os trabalhadores não estão conseguindo enxergar, a importância desse parar. E daí eu sempre costumo dizer assim, que as pessoas, elas não param por livre e espontânea vontade, mas chega uma hora que o corpo obriga a parar, que daí o corpo começa a adoecer, porque o nosso corpo uma hora vai responder. E dependendo do momento, já pode ser tarde também. Pode ser tarde demais, porque o corpo, ele vai chegar uma hora que ele vai gritar. E olha quanto que é importante o trabalho que o PET está realizando com esses trabalhadores, e o quanto que ainda, quando a gente fala de um serviço caro, ele não é só caro financeiro, ele é caro também de entendimento, enquanto que a gestão precisa entender da importância que, se eu proporcionar isso aos meus colaboradores que estão ali fazendo o cuidado, esse cuidado ele vai ser entregue de uma maneira muito mais completa. Se eu permitir que a minha equipe, num dia de serviço normal, ele pare por 1 hora para receber esse grupo do PET, para proporcionar essas práticas integrativas, eu vou colher essa 1 hora em 10 horas a mais. Ele vai ter um ganho muito maior. E é isso que ainda eu sinto, essa falta da gestão, dela ter esse entendimento, que nós não somos robô. Nós não podemos dar conta disso. Não somos robôs, e a palavra meta parece ser inimiga da saúde mental, né? Com certeza. E sabe de uma coisa que a gente percebeu? Que nós já fomos para as unidades, né? Algumas estiveram abertas para a gente aplicar, claro que fazendo esse revezamento, e o trabalhador, ele não entende que é para ele. A gente oferece uma prática e ele fala, mas é para mim?
Porque acha estranho, nunca ninguém vai para cuidar de quem cuida. Exatamente. Sempre a gente vai com uma demanda e acrescentando algo para o trabalho deles ainda, porque a gente chega e eles vão falar, alguma coisa vai vir lá mais. vem mais tarefas. E quando a gente fala, não, é para você, a gente trouxe para você. Ele fala, nossa, mas para mim, nunca ninguém veio aqui trazer alguma coisa para ele, para mim, para cuidar de mim. A gente está falando de cuidar de quem cuida, né? Tem uma situação clássica que é uma pessoa acamada, que precisa de cuidado 24 horas em casa, e a gente costuma ligar na família e perguntar como está fulano. A gente nunca pergunta como você está. Exatamente. Quem está cuidando. Exatamente. Né? E há estatísticas, eu já vi recentemente, que muitas vezes o cuidador morre antes daquela pessoa. Isso é estatístico. Porque ninguém cuida dele, ninguém lembra dele. Que é a mesma coisa que se a gente pensar nas mulheres que acabam de ganhar bebê. Nossa. A gente olha para quem? O encantamento é para o bebê. O encantamento nunca é para aquela mulher, que também está numa fase hormonal turbinada e que também está precisando ser ouvida. É um mundo diferente, né? Então a gente nunca pergunta como você está, você precisa de ajuda? Não ajuda de limpar, de trocar, mas você precisa de ajuda, você precisa falar do que você está sentindo. Então a gente tem isso embutido e isso é muito interessante. Eu já estive lá na ponta, trabalhando ali na linha de frente, e eu me lembro que todas as vezes que os grupos da universidade chegavam para fazer algo para o trabalhador, a primeira coisa que quando eu dizia, olha, hoje receberemos tal visita, eles diziam, mas vai trazer mais trabalho para a gente? Não, eles vão vir cuidar de nós um pouquinho. Não, então tem alguma coisa, vai custar algo para nós depois, entendeu? Porque não é um hábito, né? Olha como que a gente entra tão no automático e não lembra de cuidar de quem cuida. Exatamente. Estamos numa crise de saúde mental. A gente consegue vislumbrar uma luz ao final desse túnel aí, a curto prazo, a longo prazo, tentando refletir um pouco sobre os desafios que estão colocados, né? Em que lugar que a gente está? Eu diria que hoje, Rinaldo, eu estou muito feliz. Enquanto profissional de saúde mental, eu falo que para mim é um avanço. Eu tenho 20 anos de formação e desde que me formei sempre estive na linha de frente da saúde mental e falo que eu me apaixono cada vez mais pela saúde mental e é uma coisa que eu acho que a gente tem que lapidar os nossos alunos, sim, desde o primeiro ano, a falar dele, você escuta, eles não têm que ser amantes, mas é muito importante ter esse olhar de dar um lugar diferente para esse cidadão que vai chegar para a gente cuidar. E a gente teve uma coisa muito importante pensando nos trabalhadores, que foi um marco que em agosto do ano passado o Ministério do Trabalho e da Previdência, ele através da portaria 1419, do dia 27 de agosto de 2024, ele regulamenta a norma regulamentadora NR1. E o que é isso? É que agora as empresas, a partir de maio de 2025, elas vão ser obrigadas a olhar para a saúde mental dos seus colaboradores, né? Então elas vão ser obrigadas a fazer a gestão de risco psicossocial dentro da gestão dos programas de gerenciamento de risco, porque quando se fala em norma regulamentadora nas empresas era o uso de máscara, o uso de luva, o uso do avental, o uso EPI, equipamento de proteção individual, que é palpável. Em nenhum momento se falou em o EPI de saúde mental. Será que eu estou oferecendo enquanto empresa algo que proporcione saúde mental para o meu colaborador? Então agora é lei. Às vezes ele está fornecendo e tem um elemento ali que causa o sofrimento. Que causa sofrimento muito maior. Vai ter que fazer o diagnóstico. Ele vai ter que fazer o diagnóstico. Então agora as empresas vão precisar levantar o diagnóstico, como que é o ambiente de saúde mental que aquele colaborador está inserido. Eu vou precisar perguntar para o colaborador se ele sente que tem algum gatilho de saúde mental, algo que incomode ele ali, seja uma assédio moral, seja uma sobrecarga de trabalho além do contratada, seja algum ambiente tóxico, alguma falta de comunicação, de relacionamento interpessoal. São coisas tão pequenas que a gente
não torna visível e que agora a gente vai precisar tornar visível. Então eu acho que isso é um ganho para nós trabalhadores de saúde, porque eles vão precisar levantar esse diagnóstico, verificar com os trabalhadores e traçar metas de prevenção de saúde mental naquele ambiente. E que são metas que a gente já deveria fazer, que é proporcionar para esse nosso trabalhador um momento para eles poderem falar de como é que está o ambiente de trabalho, falar um pouquinho de se eles estão conseguindo ter uma vida social, de atividade física, de sono, proporcionar práticas integrativas, cuidado ali. Essa regulamentação, na prática, vai humanizar o Departamento de Recursos Humanos. Exatamente, exatamente, que é tão rígido. Exatamente. E acho Que é tão que o fato de a gente estar aqui já discutindo sobre isso e trazendo luz a esse tema, já mostra que a gente está pensando diferente. Exatamente. Então, esses espaços de conversa, a gente tem que sair desse lugar e ir para outros lugares e onde os trabalhadores estão. Por quê? A gente tem que exatamente ver a necessidade desse trabalhador. Às vezes o que eu proponho para ele não é o que ele precisa. Então, a partir desse momento que a gente vai fazer esse diagnóstico, eu acho que a gente vai entrar por um caminho onde a gente, de fato, vai encontrar algumas soluções. Gente, muito bom o Papo de Equidade. Estamos chegando ao fim. Gostariam de ressaltar algum aspecto que a gente não abordou? Eu acho que a única coisa da gente falar é da gente poder proporcionar que com esses nossos alunos do PET, ao eles chegarem, que eles possam passar para esses trabalhadores, para eles começarem a reconhecer que algo não está bem dentro deles, que é importante eles começarem a se escutarem, tem algo que não está bem e estar aberto a procurar ajuda, seja uma ajuda com um especialista, seja uma rede de apoio, mas que ele consiga enxergar que a gente precisa falar um pouco mais de saúde mental e reconhecer que algo não está bem, antes que se torne algo mais grave. Mais grave. Maria Carla? Reinaldo, penso que a gente deve continuar, sim, a fortalecer essas questões, fortalecer a integração entre serviço, saúde, comunidade, para que a gente possa levar um fortalecimento para os trabalhadores do SUS. Isso. Viva o SUS! E viva o SUS, com certeza. Vamos lá, eu conversei com as enfermeiras Maria Carla Pinho, professora do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, e a Carolina Santana Siqueira, que já foi coordenadora do CAPES do município de Biporã, mestre em enfermagem e doutoranda em enfermagem. Este é o podcast Papo de Equidade, um produto do PET Saúde e Equidade. Até a próxima edição.